Olá, estamos aqui mais uma vez juntos estudando a Bíblia e hoje veremos o capítulo 17 de 1 Reis. Vamos aos pontos de destaque para a leitura de hoje. O primeiro deles é que esse capítulo ele tem alguns pontos paradoxais e interessantes que vamos dar como destaque. É uma história bem conhecida, então gostaria de levar vocês a refletirem sobre esses três pontos paradoxais. O primeiro deles tem a ver com a posição de Elias, que disse que não haveria nem orvalho nem chuva, a não ser quando ele, Elias, dissesse. Isso aí está logo no versículo 1. Só que depois Deus vai ordenar que ele se escondesse no ribeiro de Querite e bebesse da água do ribeiro. Só que, infelizmente, o ribeiro vai secar, porque não chovia. Então, será que a palavra de Elias era mais forte do que a palavra de Deus? Afinal, Elias disse que não choveria até que ele mandasse, só que ele mesmo acabou sofrendo com as suas próprias palavras, porque o ribeiro que estava ali, que Deus disse que ele deveria beber, secou-se. Mas não, a verdade é que ambas as palavras eram palavras de Deus. E se Deus permitiu que o ribeiro secasse, é porque Deus havia planejado outra coisa através de Elias. E é o que vemos agora no segundo ponto, em que depois Deus vai mandar Elias para a cidade de Sarepta, que pertencia a Sidom. E é interessante destacar que Sidom era justamente a terra da rainha Jezabel e a terra do deus Baal, aquele a quem Elias estava ali confrontando. E outra coisa, ali em Sarepta, na terra de Sidom, Deus havia preparado uma viúva para que cuidasse do seu servo Elias. E é interessante que essa viúva vai identificar em Elias um adorador do Senhor Deus e vai jurar pelo seu nome. Então aquela viúva, numa terra idólatra, conhecia o verdadeiro Deus, enquanto que os israelitas, na maior parte da nação, haviam o abandonado, adorando o Deus de Sidom, que nada pôde fazer com relação a essa falta de chuva. E no terceiro ponto, nós vemos então que Elias pronunciou as palavras do Senhor de que a farinha e o azeite ali da viúva não acabariam. E assim aconteceu, como está descrito no verso 16, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Porém, após uma tragédia se abater ali, afinal o filho da viúva morre, ela, a viúva, diz ser Elias um homem de Deus, mas que trouxe à memória os seus pecados escondidos, e por causa disso Deus havia matado o seu filho. O próprio Elias pergunta a Deus por que ele afligiu a viúva matando seu filho. E após então a restituição do menino, é interessante destacar que o último versículo dito, a mulher vai dizer que agora que o filho havia sido ressuscitado, após esse milagre, agora ela sabia que Elias era um homem de Deus. Mas antes ela já não havia dito que Elias era um homem de Deus? Uma aparente contradição, mas é aquela questão. Após uma dificuldade, nós tendemos a nos esquecer do bem que nos havia sido feito anteriormente. E nós queremos colocar novamente Deus à prova para ver se ele realmente é verdadeiro, se os seus profetas são verdadeiros. E também é dito aqui nesse último versículo que a palavra do Senhor na boca de Elias era verdade. Mas antes ela já não havia visto o milagre acontecer da multiplicação da farinha e do azeite, em que Elias havia dito, através da sua boca, as palavras do Senhor Deus. Mas novamente aqui é esse detalhe. As pessoas tendem a esquecer as benesses, as bênçãos que Deus nos tem concedido no passado. E após as dificuldades, nos voltamos contra Deus
como se nada houvesse acontecido antes. Infelizmente, essa é o natural do ser humano. Buscar a Deus e dizer: Deus, você não cuida de mim, não está me olhando. Mas Deus sempre cuida de nós. E assim como Ele fez no passado, Ele está disposto a fazer aqui no presente, cuidando de nós, cada dia das nossas vidas, apesar das dificuldades muitas vezes. Deus está sempre do nosso lado.